Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo sobre resíduos sólidos, nessa videoaula nós vamos, então, passar um pouquinho sobre a parte de gerenciamento de resíduos. Como consequência, dentro da cadeia de gerenciamento, nós vamos ver também o tratamento, né, que faz parte desse gerenciamento do resíduo sólido, e a disposição final dos rejeitos, né, que são aqueles materiais que já passaram por um processo de destinação, ou seja, uma reciclagem, uma reutilização, um tratamento, e não existe uma outra destinação, uma solução, a não ser a disposição final de forma ambientalmente adequada no solo, que se dá através dos aterros sanitários. Bom, partindo aí do princípio maior da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é justamente fazer com que a gente tenha uma inversão da nossa pirâmide, né, que representa aí todas as etapas de gerenciamento do resíduo sólido, né, a gente vê, então, que nós vamos partir, né, da minimização desse resíduo, ou seja, evitar ao máximo não gerá-lo, né, para que eu não tenha o problema de ter que lidar com esse resíduo. Depois a gente tem os 3 R's, que basicamente é reduzir, reutilizar e reciclar, para em seguida ter o tratamento desse material e, finalmente, a disposição dos resíduos. Então, esse é o objetivo maior da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nosso cenário é esse: nós dispomos, né, a maior parte de todo o resíduo que é gerado em aterros sanitários, né? Quando não vai para o aterro, que é a forma ambientalmente adequada, acaba indo até mesmo para lixões, que são locais de disposição inapropriado, que nós vamos ver também nessa videoaula. O gerenciamento do resíduo, o que ele é? Basicamente, é um conjunto de ações, de operações, que tem como objetivo dar uma destinação ambientalmente adequada para os resíduos sólidos que são gerados, visando aí minimizar, né, os impactos ambientais provocados pelo mau manejo desses resíduos sólidos. A própria PNRS define o que é gerenciamento de resíduos, né, e coloca que é um conjunto de ações que é exercido de forma direta ou indireta, visando aí a coleta do resíduo que é gerado, o seu transporte, o transbordo ou a transferência, que nós vamos ver o que é isso, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos que são gerados. Dentro da cadeia de gerenciamento, nós temos, né, em etapas, o acondicionamento, que é a forma que esse resíduo será acondicionado, né, armazenado, para, enfim, se dar o transporte desse material. Então, por exemplo, o resíduo que é gerado no domicílio, né, geralmente a gente pega esses resíduos e coloca em sacolas plásticas, né? Então, acondiciona esse resíduo domiciliar em sacolas e coloca esse material para coleta. Em seguida, o Serviço de Limpeza Pública Urbana vem, através dos seus caminhões, faz a coleta e o transporte desse material. Esse material ele é levado até uma estação de transbordo ou transferência. Nessa estação é onde se faz, né, a separação dos materiais que foram coletados. Então, em função da composição gravimétrica que a gente viu na aula 1, esses resíduos eles vão ser separados. Então, toda a fração que pode ser recuperada, ser reciclada, ela é direcionada para essa recuperação ou reciclagem. A fração que deve ser tratada, né, geralmente o material orgânico, o resíduo orgânico, é direcionado para o tratamento mais apropriado. E, por fim, a gente tem aí a disposição final, né, desse resíduo que vai ser aí encaminhado para um aterro sanitário, tá? Então, só para ilustrar aqui, a gente tem algumas fotografias do que seria uma estação de transferência ou de transbordo, né? Então, a gente vê aí os profissionais, né, os trabalhadores do setor de resíduos, fazendo a triagem desses materiais que foram aí coletados e transportados até essas estações. Então, aquele resíduo que é seco, né, que tem o potencial de ser reciclado, é nessa etapa aqui que se faz a sua separação e se faz o direcionamento dessa fração para uma
possível reciclagem ou recuperação do material. Na estação de transferência ou de transbordo, se tem também a passagem, né, do resíduo que foi coletado nos bairros da cidade, do município, para caminhões que têm uma capacidade de volume de transporte maior, né? Então, com isso, eu consigo aí ter um ganho logístico no meu transporte do meu material, e esse material, esse resíduo, vai ser aí levado até o local de disposição final, né, que é o aterro sanitário. Então, eu tenho aí um ganho logístico. Geralmente a gente vê que os aterros eles ficam distantes dos grandes centros geradores de resíduo. Então, justamente para facilitar esse transporte, eu tenho esses pontos intermediários, que são as estações de transferência ou de transbordo, onde o resíduo coletado em diferentes áreas da cidade é direcionado, e de lá ele parte para o aterro sanitário, né? Toda aquela fração que não tem aí um potencial de tratamento, de reciclagem, em teoria, deveria ser encaminhada para o aterro sanitário dessa forma. Tá? Então, basicamente, de uma forma geral, o que a gente tem? Né, o resíduo que é gerado, né, independente da fonte, que a gente viu, que também é uma forma de classificá-lo, seja o resíduo domiciliar, gerado em residências, o resíduo comercial ou industrial, ele é acondicionado, né, no recipiente mais apropriado, ele é coletado, transportado até o ponto, uma estação de triagem. Nessa estação de triagem se faz a separação das frações gravimétricas, o que pode ser reciclado é direcionado à reciclagem, retorna, né, para a indústria, o que pode ser tratado, geralmente o resíduo orgânico, pode ser direcionado para uma compostagem, para uma digestão anaeróbica, que são processos biológicos de tratamento, que a gente vai dar uma passada geral para entender como que esses processos funcionam, e a outra fração, né, o que se não pode tratar, recuperar, é encaminhado para o aterro sanitário. Bom, na parte de tratamento do resíduo, os principais processos que a gente tem são os processos físico-químicos e biológicos. O processo biológico ele tem um destaque porque ele é adequado para a fração orgânica do resíduo. A gente viu que no Brasil, né, a maior parcela do resíduo gerado, a maior fração, é orgânico, né? Então, os processos biológicos eles têm um potencial bastante elevado de serem aplicados para o tratamento dessa fração orgânica. E os principais processos biológicos que nós temos é a compostagem, né, e a digestão anaeróbia, né, que são processos que vão envolver aí a atuação microbiana, que vai degradar essa matéria orgânica e convertê-la a um produto que tem um valor agregado. No caso da compostagem, a gente gera o composto, que pode ser utilizado como um condicionante de solos. E na digestão anaeróbia, a gente tem o biogás, ou o digestato. O biogás pode ser utilizado como insumo energético e o digestato, da mesma forma que o composto, pode ser utilizado como um condicionante de solos. Outro processo de tratamento que tem destaque é a incineração. A incineração é um processo térmico de tratamento no qual eu consigo ter uma redução de volume desse resíduo, né, e consigo aí fazer com que esse resíduo seja oxidado via térmica, reduz o seu volume, reduz a sua periculosidade, e o que sobra desse tratamento, que é o rejeito, precisa ainda assim ser gerenciado e ser destinado para um aterro sanitário. Então, passando aí pelo primeiro processo de tratamento que nós temos, o processo biológico denominado compostagem. A compostagem ela visa tratar a fração orgânica presente nesse resíduo sólido através da ação microbiana. Então, o micro-organismo no ambiente aeróbio, ou seja, na presença de oxigênio, vai consumir esse oxigênio, vai utilizar esse oxigênio como aceptor de elétrons para reduzir a matéria orgânica presente nesse resíduo, mineralizando, transformando essa matéria orgânica. Então, através, né, de um processo biológico de degradação microbiana, esse micro-organismo degrada essa matéria orgânica a compostos orgânicos mais simples, que é o que a gente chama de matéria orgânica estável, CO2, água, nutrientes, e libera calor. Esse calor é utilizado aí para o próprio crescimento microbiano, a energia que é liberada. E essa matéria orgânica estável vai compor o humus, que é o meu material, o meu produto final da compostagem. E esse humus ele pode ser utilizado aí como um condicionante de solos, também denominado como composto.
né? Então, por que fazer a compostagem? É um processo simples, no qual eu vou transformar esse resíduo orgânico que seria enviado para um aterro, né, em um produto que tem um valor agregado, que é o meu condicionante de solos. Então, eu dou valor agregado para esse material. Foi aquela discussão que nós tivemos no primeiro videoaula, né? O resíduo ele tem valor agregado, né? Ele pode ainda ser transformado, gerar renda, gerar inclusão social. Então, é isso que eu estou fazendo através de um processo de compostagem, né? O composto, ele melhora as características dos solos, então eu tenho um ganho aí, né? Esse material ele pode ser utilizado aí para aumentar a fertilidade do solo, né? Tem um ganho na agricultura, né? E traz uma série de benefícios. Então a compostagem ela se destaca aí por essas vantagens. Um outro processo biológico de tratamento da fração orgânica que nós temos é a digestão anaeróbia. Diferente da compostagem, na digestão anaeróbia eu tenho um ambiente anaeróbio, ou seja, não há presença de oxigênio nesse ambiente. Então, o micro-organismo anaeróbio, na ausência de oxigênio, ele vai utilizar outros aceptores de elétron para converter essa matéria orgânica, para reduzir essa matéria orgânica a outros produtos de interesse. No caso da digestão anaeróbia, os produtos que são gerados desse processo de decomposição é o biogás, né, que tem aí na sua composição a maior parcela composta por metano, né, que é um gás que tem elevado potencial calorífico e pode ser utilizado aí como um insumo energético, e o digestato, que é a fração sólida que é gerada desse processo de decomposição anaeróbia. Então, o digestato, assim como o composto da compostagem, ele também pode ser utilizado como um condicionante de solos. Então, basicamente, a digestão anaeróbia ela pode ser aplicada a diversos tipos de substrato, né? Se esse substrato tiver matéria orgânica, né, na sua composição, essa matéria orgânica, no ambiente anaeróbio, através do processo de digestão anaeróbia, será convertida a biogás e a digestato, que pode ser utilizado como um biofertilizante. Então, aqui no caso, a gente tem, né, a fração orgânica do resíduo sólido municipal, tem o resíduo alimentar, lodos de esgoto, né, esterco animal também pode ser utilizado no processo de digestão anaeróbia. Então, o que importa aqui é ter matéria orgânica nesse material, nesse resíduo, para que essa matéria orgânica seja transformada em biogás e digestato. Tá? Então, no processo de digestão anaeróbia, os micro-organismos basicamente vão degradar essa matéria orgânica em 4 etapas, né? Que a gente tem aqui a hidrólise, a acidogênese, a cetogênese e a metanogênese. Basicamente, essas etapas elas vão levar aí à formação, né, de compostos que têm uma estrutura molecular maior, né, como carboidratos, proteínas e lipídios. Eles, através dessas 4 etapas, vão ser aí transformados, né, no meu produto de interesse da digestão anaeróbia, né, que é o meu metano, que é o gás que tem potencial aí, elevado potencial calorífico e pode ser utilizado aí como um insumo energético. Então, através dessas etapas, eu tenho toda essa transformação do meu material orgânico, levando aí a formação do meu biogás. O terceiro processo que a gente tem é a incineração. A incineração é um processo térmico de tratamento. Então, basicamente, é uma oxidação seca a elevada temperatura. Geralmente, essa temperatura ela varia de 800 a 1000 graus Celsius. E essa elevada temperatura vai oxidar o meu resíduo, a matéria orgânica, os compostos inorgânicos presentes no resíduo sólido, vai oxidar, reduzindo aí o volume desse resíduo, né, e transformando aí esse resíduo, né, no caso aqui uma matéria orgânica presente no resíduo, em uma fase gasosa, né, uma corrente de gás que precisa ser tratada, né, a gente vê aí nos incineradores é gerada essa corrente gasosa, e a fase sólida, né, que são as minhas cinzas. Então as cinzas também elas precisam aí ser destinadas. A gente vê, então, aqui um exemplo típico, né? A incineração é um processo de tratamento que trata o meu resíduo e gera rejeito, que é a fase sólida, que são as cinzas que precisam aí ser destinadas para um aterro sanitário. Principal vantagem da incineração é a redução significativa de volume, né? Então, se eu reduzo o volume do material que seria enviado para um aterro, eu consigo aumentar a vida útil desse aterro sanitário, porque ele vai conseguir aí receber mais resíduos durante o maior período de tempo. Desvantagens são as substâncias tóxicas e potencialmente perigosas, que são
geradas nesse processo de queima, principalmente a corrente gasosa, que pode ter aí dioxinas e furanos. Então, eu preciso tratar essa corrente gasosa. Não posso emitir essa corrente gasosa diretamente para a atmosfera. Tá? Então, é um processo que geralmente é bastante aplicado para resíduos de estabelecimento de saúde, né, resíduos hospitalares, também pode ser aplicado para resíduo sólido urbano, e tem aí uma aplicação bastante grande, principalmente em países que têm uma limitação de área para a construção de aterros. Então, esses países, como principalmente países europeus, o Japão, né, acabam optando pela incineração justamente pela falta de espaço para a construção de aterros sanitários. Tá? Então, a gente vê aí que os produtos da incineração vão ser aí as cinzas, as escórias, que precisam ser destinadas, acabam sendo o meu rejeito do meu processo. Os gases precisam ser tratados, né? E gera também efluentes líquidos. Se esse resíduo ele tiver umidade, né, esse processo aí de queima, ela também pode acabar gerando aí uma corrente líquida que precisa ser tratado. Aí, no caso, vai para uma estação de tratamento de efluentes. Tá? Bom, e por fim, dentro da cadeia de gerenciamento do resíduo, a gente tem a disposição final. A gente viu lá na própria PNRS que define disposição final como a distribuição ordenada dos rejeitos no solo, né, de forma a evitar aí os impactos ambientais e os impactos à saúde pública decorrente do manejo desses materiais. Tá? Então, o aterro sanitário ele é uma obra de engenharia, tem todo um sistema por trás da construção desse aterro, não é simplesmente depositar esse resíduo no solo sem nenhuma proteção, eu preciso ter uma proteção dessa base, eu preciso ter drenos para drenar o lixiviado, o chorume, que é o líquido gerado da decomposição do resíduo aterrado, o biogás, que é gerado num processo de decomposição anaeróbia dos resíduos aterrados nessas células. Então, tem toda uma estrutura por trás do aterro sanitário para receber esse rejeito de forma ordenada, tentando minimizar os impactos ambientais da sua disposição. Tá? Então, dito isso, a gente precisa ter uma diferenciação clara, né, de que o aterro sanitário ele não é um lixão e também não é um aterro controlado. Né? O lixão ele é um local de disposição inadequada do resíduo. Né? Basicamente, ele surge aí devido à falta de atuação do poder público. Geralmente eu tenho um terreno abandonado, a população, por falta de opção para destinar esse resíduo, por não ter um sistema de coleta adequado, acaba dispondo os resíduos nesse terreno que está abandonado, e quando vai ver, esse terreno se torna um lixão, né, que é um vazadouro a céu aberto, um local sem nenhuma proteção do solo, um local sem nenhuma garantia de proteção aí ambiental. Então, o resíduo ele é disposto no solo, ele sofre um processo aí de decomposição que vai gerar o chorume, que pode contaminar o lençol freático, águas subterrâneas, gera o gás, que vai diretamente para a atmosfera e posso ter um problema de poluição do ar. Então, é um local inapropriado. Né? O lixão ele não deve existir, ele não deve ser uma forma de destinar o resíduo. E aí tem o aterro controlado. Né? Quando a gente vê aí situações onde eu tenho esse lixão e a única opção para tentar remediar, né, esse ambiente aí inapropriado de disposição do resíduo é fazer com que haja algumas medidas mitigadoras dessa poluição. Então, o poder público ele pode, nesse espaço, né, e construir novas células para aterramento do novo material que foi disposto. Então, a gente vê aqui uma nova célula sendo construída. Aí, nessa nova célula, sim, eu vou ter uma proteção da base, com uma manta apropriada, vou ter a cobertura diária do material que vai ser depositado nesse local, né? Tenho aqui drenos para captura desse biogás, para sua queima. Então, são medidas mitigadoras para tentar minimizar o impacto do lixão. Então, por isso que se chama controlado. Era um ambiente que era um lixão, né, e através da ação de medidas mitigadoras, né, a gente consegue remediar os possíveis impactos da poluição ambiental de um lixão. E aí, com isso, eu tenho um aterro controlado. Totalmente diferente de um aterro sanitário, né, que é uma obra de engenharia pensada desde o início para receber esse resíduo no solo. Né? Então, existem normas específicas da ABNT que dita todos os procedimentos, todos os
parâmetros operacionais necessários para a construção e para o recebimento do resíduo, né, nesse solo. Então, eu tenho uma série aí de atividades que existe dentro desse aterro sanitário, toda uma questão de preparo do solo, existem drenos para a coleta do chorume que é gerado, coleta do biogás, né, toda uma obra de engenharia pensada para receber esse rejeito de forma ordenada. Tá? Bom, gente, é isso, né? O nosso tempo é curto, eu tentei dar uma pincelada ao máximo que eu pude, né, no tema. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida pode me escrever, né? Aqui eu coloquei 2 links onde a gente encontra também alguns materiais sobre resíduos, sobre meio ambiente, e aí vocês podem entrar em contato. Tá? Obrigado e até mais.